Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de cálculo. Na aula de hoje, falaremos sobre concavidade e pontos de inflexão de um gráfico de uma função. Bom, um dos aspectos que são mais interessantes em um gráfico é o sentido em que ele se curva. Por exemplo, se nós temos um gráfico com este tipo de curvatura, né, em que a curva é para cima, quando você vê um ponto se movendo da esquerda para a direita, a gente pode ter também um gráfico com uma curvatura para baixo, né? Se a gente enxergar um ponto traçando essa curva da esquerda para a direita. Bom, o sinal da segunda derivada da função vai nos dar o sentido dessa curva, certo? Então, o sinal da segunda derivada. Para isso, precisamos entender o seguinte, que uma segunda derivada ela pode ser positiva, negativa ou zero em um determinado ponto, né? A segunda derivada, né, f duas linhas de x, se ela é positiva, né, então significa que o coeficiente angular, né, f' de x é uma função crescente de x, né? Então é uma função crescente de x, já que f duas linhas de x, né, é justamente a derivada do coeficiente angular no ponto x. Isso significa que a tangente a essa curva da função, né, ela gira no sentido anti-horário, né? Está girando no sentido anti-horário, como se fosse nesse primeiro gráfico aqui, né, da primeira curva. Ou seja, o coeficiente estaria aumentando quando a gente se move ao longo da curva, indo da esquerda para a direita. A gente pode fazer aqui uma ilustração. Vamos lá fazer. Aqui são os eixos, eixo X, eixo Y. E aí a gente pode ter um gráfico, né, de uma função qualquer no seguinte formato, né? Então aqui, por exemplo, se a gente for traçar uma reta aqui nessa região, o que vai acontecer? A nossa função tem seu coeficiente aumentando. Na medida que você vai descendo essa reta tangente ao gráfico, ela vai ficando cada vez mais aberta, né? O seu ângulo, sua inclinação vai ficando cada vez mais aberta, ou seja, o ângulo vai aumentando. Ou seja, a f' de x vai aumentar, né? Porque o gráfico a reta tangente vai cada vez ficando com coeficiente angular maior, né? Então aqui a gente tem a concavidade para cima, né? E a f duas linhas, né? A f duas linhas de x,
aqui com certeza é positiva, né? Porque o coeficiente angular está crescendo, né? O declive da tangente cresce. Mesma coisa aqui também, né? Se a gente marcar aqui uma reta tangente em um ponto, ela ainda está crescendo, né? Então é côncavo para cima também, né? Então nos dois casos aqui a gente tem côncavo para cima, né? Para cima. Bom, em algum momento, né, se a gente for olhar aqui, traçar uma reta também, em um ponto aqui, digamos, a gente vê que a curva ela já está se fechando, né? Ela já está indo cada vez mais para baixo, ou seja, o seu coeficiente angular está decrescendo, né? A reta está inclinando para a direita, né? Bom, então com certeza que o nosso coeficiente angular está diminuindo, né? Portanto, a segunda derivada é negativa, né? Porque a gente tem concavidade para baixo. Se a segunda derivada for uma função contínua e aqui ela é positiva e aqui é negativa, então, né, a gente sabe pelo teorema valor intermediário que em algum momento, né, em algum momento ela vai ser zero, né? Então digamos que em um certo ponto P aqui, em algum ponto P, essa F2 é zero, né? Então que ponto seria esse? Que ponto ela muda? Que ponto a segunda derivada muda? E o que a gente pode dizer sobre a primeira derivada da função f? Nesse primeiro caso, a gente diz que a função tem uma curva côncava para cima. No segundo caso, ela é côncava analogamente para baixo, né? Côncava para baixo. Então ela está acima de sua tangente, né? Exceto no ponto de tangência à curva. Bom, nessa circunstância a gente consegue ver quando ela é côncava para cima e côncava para baixo. Côncava para baixo, ela está abaixo da sua reta tangente, exceto no ponto de tangência, né? Então, a maioria das curvas é côncava para cima em alguns intervalos e côncava para baixo em outros, né? Um ponto P aqui como este, ele no qual o sentido da concavidade muda, ele vai ser chamado de ponto de inflexão, né? Então, esse ponto P é o ponto de inflexão, é o ponto onde a concavidade muda, né? Ponto de inflexão. Então, o que a gente é de esperar, né? É que f
duas linhas no ponto P dá zero, porque é onde vai mudar o sinal, né? Então, se muda o sinal, é onde zera. Bom, também pode acontecer que essa F duas linhas não exista nesse ponto, né? A gente pode ter isso também. Se F duas linhas for contínua, né? Então, a busca por pontos de inflexão é basicamente a questão de resolver uma equação desse tipo, né? E conferir o sentido de concavidade antes e depois, né? Em ambos lados de cada raiz. Por exemplo, né? Vamos aqui investigar. Então, vamos investigar a seguinte função. Quanto à concavidade e os pontos de inflexão. É y igual a f de x igual a 2x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 18x menos 2, né? Para a gente investigar os pontos de inflexão e a concavidade, a gente precisa da segunda derivada. Portanto, precisamos derivar e derivar novamente. A primeira derivada da função f vai nos dar desce o 3 multiplicando o 2, então vai ficar 6x e no expoente subtrai 1, então vai ficar 2, menos, de forma análoga, 24x mais 18. Derivando novamente, vamos ficar com 12x menos 24. Né? Ou, colocando o 12 em evidência, vai ficar 12 que multiplica x menos 2. Fazendo a distributividade, a gente obtém a expressão anterior. Né? Os pontos críticos são justamente as raízes de f' de x. Né? F' de x igual a zero, a gente consegue achar os pontos críticos. Se a gente for olhar, na verdade, essa f' de x ela pode ser vista como x menos 1 vezes x menos 3. Por exemplo, uma das raízes é 1. Se a gente substituir 1 aqui, fica 6 com 18, 24 menos 24, 0. Né? Então, x igual a 1 e x igual a 3 são pontos críticos. Não é? Críticos. Pois f' aplicada no 1 é igual a f' aplicada no 3, que é 0. Então, são os pontos críticos, são os valores críticos, né? Correspondentes a os seguintes valores de y. Né? Então, para x igual a 1, os correspondente a y igual a 6. Né? Se você pegar x igual a 1 e substituir na f de x, a gente vai obter o 6. E se pegar x igual a 3, a gente vai obter y igual a menos 2. Né? Então, são esses dois valores. Então, a gente tem um possível ponto de inflexão no 2. Né? No 2. Por quê? Né? Veja só. Pontos
de inflexão. F, duas linhas no 2, vai ficar 12 vezes 2 menos 2, que é 0, né? Então, a gente tem, né, que x igual a 2 é a única raiz de f duas linhas de x igual a 0, né? Então, ele é um ponto de inflexão. E claro, né, f duas linhas de x é negativa, não é? Para x menor do que 2, e f duas linhas de x ela é positiva, né? Ela é positiva se x é maior que 2. Fazendo um teste, pega x igual a 3. 3 menos 1, 2. Menos 1, menos 2, 1. Vezes 12, 12, que é um número positivo. Se a gente pegar 1, 1 menos 2, menos 1 vezes 12, menos 12, que é um número negativo, né? Então, como é um ponto em que a concavidade muda, né, a gente tem assim que o gráfico ele é côncavo para baixo, não é? À esquerda de x igual a 2. Então, aqui nesse primeiro caso, a gente tem um gráfico, né, a curva côncava para baixo. E neste segundo caso, como a segunda derivada é positiva, é, o gráfico, né, ele é côncavo para cima, né? Ou seja, a curva é côncava para cima. Né? Então, isso nos diz que realmente, né, x igual a 2 é um ponto de inflexão. Por quê? Porque a curva, né, tem sua concavidade mudada, né, de sentido, né? Como a concavidade muda de sentido. Em x igual a 2, tem-se que este é um ponto de inflexão. É um ponto de inflexão. Se a gente fosse tentar desenhar, né, esta curva, a gente já saberia muita coisa sobre ela, né? Que ela é curvada, né, para baixo, para valores menores do que 2, e para cima para valores maiores, né? Então, é uma curva que vem e para chegar aqui ela vai começar
a se curvar para cima. Veja que para qualquer valor antes do 2, ela tem curvatura negativa, porque a segunda derivada é negativa, né? Então, nesse ponto aqui, em que para x igual a 2, a gente tem y igual a 2 também, né? Então, esse aqui é o ponto de inflexão. Por exemplo, uma das raízes é o ponto 3 e menos 2. Né? Ponto 3 e menos 2. A gente pode até fazer aqui mais acima o gráfico para identificar melhor essa situação. Então, a raiz da primeira derivada. Isso. Então, a gente teria algo mais ou menos aqui. Então, eixo x, 0, aqui seria o ponto x igual a 3 e y igual a menos 2. De forma análoga, a gente teria também lá em cima um outro ponto crítico, né? Outro ponto crítico para a primeira derivada, né? A primeira derivada da função f, que seria o 1, né? Então, para x igual a 1, a gente sabe que y é 6. Então tá aqui o y igual a 6. Né? Este ponto e este outro ponto aqui são os dois pontos críticos, né? São os pontos em que o coeficiente angular zera, ou seja, em que se a gente traçar uma reta tocando o gráfico naquele ponto, esta reta vai ser paralela, né, ao eixo x, né, que está na horizontal, que é o eixo horizontal. Bom, esta ideia a gente pode fazer aos mais diversos tipos de funções, né, aos mais diversos tipos de gráficos. Então, a qualquer gráfico que a gente tiver, a gente pode aplicar esta ideia, certo? Então, e aí a gente pode resolver diversos problemas também, né? Diversos problemas em que a gente precisa calcular o máximo, o mínimo de uma função, é isso. Então, qualquer situação desse tipo. Então, se a gente quiser achar máximos e mínimos, a gente usa a derivada primeira e derivada segunda, e aí a gente pode achar o ponto de máximo, sem precisar verificar, né? Sem precisar verificar se a função, né, se a primeira derivada era positiva antes e se era negativa depois. Como, né? Como a gente pode fazer isso? Bom, veja só. A gente sabe onde estão os pontos de inflexão, os pontos críticos. A gente sabe onde estão os pontos críticos. Se os pontos críticos estiverem em um local em que a segunda derivada é positiva ou negativa, então a gente já sabe que, por exemplo, se a segunda derivada for positiva,
não é? Então a gente tem uma concavidade para cima, né? É como se o gráfico, né, ele tivesse tendo o seu coeficiente aumentado, né? Mas se o coeficiente angular está aumentando, significa que ele está na região menor, né? Ele está no valor menor e está querendo ir para o maior, quando a gente olha da esquerda para a direita. Bom, mas se isso acontece, então quando a gente olha o ponto crítico que estiver nessa região, a gente sabe que o ponto crítico é justamente o ponto em que o coeficiente angular, né, ele, ele não acontece, né? Ou seja, é o caso em que a reta paralela, né, a reta paralela está paralela ao eixo x, a reta que toca o gráfico naquele ponto. Então, se é um ponto em que a reta que é tangente à curva naquele ponto está paralela ao eixo x, né? E se, por exemplo, a segunda derivada é positiva, então esse ponto crítico ele vai ser um ponto de mínimo, né? Como é este caso aqui. Por que que ele não pode ser um ponto de máximo? Bom, porque a segunda derivada ela não é negativa ali. Porque se ela fosse negativa, é como se ela tivesse um valor maior e estivesse decrescendo, né? Como se a curva estivesse com concavidade para baixo, né? Ou seja, se tivesse um decrescimento aí, né? Um ponto que se move, ele estivesse decrescendo quando a gente olhasse da esquerda para a direita. Mas não, ele está ascendendo, né? Então não pode ser um ponto de máximo, só pode ser um ponto de mínimo, ok? Então e a gente pode fazer diversos tipos de aplicações, né? Por exemplo, vamos aqui achar dois números positivos, dois números positivos cuja soma é 16 e o produto é o máximo possível, né? E cujo produto é o máximo possível. Bom, veja só, a gente não sabe quem são esses números. Então a gente pode chamar um de x e o outro de y, né? Números positivos. O que mais a gente sabe? A gente sabe que a soma destes dois números positivos vai nos dar um valor igual a 16. Então, x mais y é igual a 16. Esta é uma das hipóteses que a gente está utilizando, né? A soma ser 16. Bom, com isto em mãos, vamos tentar resolver. A gente está atrás de valores, né, particulares de x e y, de modo que o produto, né, x vezes y seja máximo. Então a gente quer maximizar esta expressão aqui, x vezes y. Qual é a dificuldade? Bom, a dificuldade aqui é porque P ele depende de duas variáveis, não é? P é um P que depende de x e depende de y. Então esse é um problema para nós, né? Como fazer?
né, já que o P depende de duas variáveis. O nosso cálculo de derivadas trabalha somente com uma função de única variável independente, né? Bom, mas essa função anterior aqui, x mais y igual a 16, ela nos permite superar essa dificuldade. Como? Expressando y em termos de x. Bom, se a gente expressar y em termos de x, a gente vai ter que y é 16 menos x. Então, se y depende de x, então P pode depender só de x, né? Ou seja, ficar P de x igual a x vezes y, só que y é 16 menos x, né? Ou P de x é igual a 16x menos x ao quadrado, né? E aí a gente fica com essa nova expressão aqui. Essa expressão, né? O que a gente pode ver aqui? Se a gente for atrás, por exemplo, dos pontos críticos, né, dessa função, primeiro a gente nota que é uma parábola, né? É uma parábola, e aqui a gente lembra que como o valor que está multiplicando o x ao quadrado negativo é uma parábola com concavidade para baixo, né? Então é uma coisa desse tipo aqui, o gráfico da função p, né? Então o gráfico da função p tem este formato. E claro, em x igual a zero e em x igual a 16, essa parábola zero, né? Então seriam as duas raízes da função p, né? Função p de x seria em 16 e do zero. Vamos traçar aqui os eixos, eixo x, e aqui os valores de p, né? P de x, que é o 0 e o 16. 0, 16. Então, o que é de se esperar? Bom, ela tem um comportamento aqui de decrescer, né? Um ponto, né, que se move pela curva da função p, ele vai decrescendo, né? Ele vai da esquerda para a direita, e aí a gente vê que a concavidade ela vai decrescendo, né? A concavidade dessa curva. Então, aqui a gente tem justamente o que? Um ponto em que, se a gente traçar uma reta, né, tangente a esse ponto, ela vai ser paralela ao eixo x, né? Então é um ponto de tangência em que a reta tangente é paralela ao eixo x. Então aqui a gente vai ter um ponto crítico, né? A gente vai ter um ponto crítico bem aqui. E que ponto vai ser esse, né? Um ponto crítico é um ponto em que a derivada da função p em relação a x nesse ponto ela é zero, né? É um ponto crítico. Bom, mas que valores seriam, né? Que valores seriam esse ponto crítico, né? Qual seria o valor do ponto crítico? Uma coisa interessante que a gente pode ver é que a função p ela é positiva, né, para valores entre 0 e 16. Né? Entre 0 e 16 ela é positiva. Né? Então o ponto maior de maior cota, né, onde a função p tem seu valor máximo, está aí, né? Tá entre o 0 e o 16, seu ponto de máximo, né? Ponto de máximo entre o 0 e 16. Uma observação, né? Uma observação. O ponto de maior cota
caracteriza-se, claro, né, pela condição pela condição derivada de P em relação a x igual a zero. Por quê? Porque a gente olhou que nos extremos ela não atinge seu máximo, né? Então, se a gente olhar no intervalo aberto 0,16, né? Se a gente olhar aqui para o intervalo 0,16, né? E achar o ponto crítico aí, né? E como ela não atinge, né, o ponto de máximo no intervalo, nos extremos do intervalo 0,16, então ela só pode atingir no interior, né? É uma função que não atinge o máximo nem o mínimo nos limites extremos, né? Então, como por ser uma função contínua, no intervalo compacto, a gente sabe, né, no intervalo limitado fechado, a gente sabe que deveria atingir o máximo e o mínimo. Como o máximo não é atingido nos extremos, só pode ser atingido no interior, né? Interior de 0 a 16. Então, o ponto de maior valor da função P é no intervalo 0 a 16. Né? Então, e o que significa a derivada de P em relação a x ser zero? Significa que a tangente ao seu gráfico ela é horizontal, né? Mas o que é a tangente ao seu gráfico? É justamente a função que é dada pela expressão da derivada da função P, né? Que é o que? 16 menos 2x. Só que a condição é que a derivada seja zero, né? Então vamos igualar a expressão da derivada a zero, porque aí sim poderemos achar o valor, né? O valor de x onde isso acontece. Se a gente só igualar dp dx a zero, a gente nunca vai achar o valor de x, né? Então a gente tem que substituir, né, nessa igualdade aqui com zero, a expressão de dp dx. Então aqui a gente vai ter o quê? Menos 2x igual a menos 16. Então x é o quê? Se o menos 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o que está do outro lado. Então vai ficar menos 16 dividido por menos 2. Menos com menos mais, né? Então, 16 por 2, 8. Né? Ou seja, x é igual a 8. Isso quer dizer o quê? Que o ponto crítico é o 8. Né? O valor crítico da função. Né? Valor crítico de P é o x igual a 8. Né? Então, x igual a 8 é a solução dessa equação aqui. Né? Desta equação aqui. Pronto. Então, esse é o valor que vai maximizar o P. Né? Vai maximizar o P, a função P. Por quê? Porque pela primeira equação, né, x mais y igual a 16, né, o valor correspondente de y tem que ser o quê? 8, né? Porque x é 8, então y tem que ser 8. Então aqui a gente tem que y também é 8. Então x é 8 e y é 8. Então, se a gente quiser verificar aquele fato x igual a 8 e y igual a 8 maximiza P, a gente pode verificar calculando a segunda derivada. Né? Se a gente calcular a segunda derivada da P, da função P em relação a x, estou usando essa notação, né? A gente vai ter o quê? Que a segunda derivada é derivada de 16 é 0, derivada de menos 2x é menos 2, que é sempre negativo.
independente do valor de x que a gente substitua. Em particular, quando a gente olhar no x igual a 8, né? Porque é constante, ou seja, para qualquer valor. Então, ou seja, se você olhar aqui, derivada segunda no ponto x igual a 8, não vai mudar nada, vai continuar menos 2, que é negativo. Né? Se é negativo, é porque a curva ela tem a concavidade para baixo. Né? Se a concavidade para baixo, significa que o coeficiente angular está diminuindo. Né? Então, para a gente ter uma ideia como seria algo desse tipo aqui. Né? A gente está com uma situação como essa, né? No ponto em que a gente está olhando. Bom, mas por que não pode ser aqui ou aqui esse ponto? Né? Porque na verdade o ponto que a gente está olhando é o ponto crítico. O ponto crítico ele tem reta tangente paralela ao eixo x. Então esse ponto é justamente aqui, ó, no local mais alto, né? Porque é aqui onde a reta tangente é horizontal. Então, ou seja, o ponto de máximo coincide com o valor crítico. Então, o valor crítico ele vai ser justamente o valor em que a função vai atingir seu valor máximo, né? Então, é justamente aqui. Quando a gente recorda que a segunda derivada negativa significa que a curva é côncava para baixo, então a gente tem um máximo, né? E aí a gente tem a conclusão que a gente já sabia. Porque pelo esboço anterior a gente sabia que o máximo seria entre 0 e 16. Né? E aí a gente verificou que de fato né? Porque x é o ponto crítico, x igual a 8, né? Então se é um valor crítico, e o único valor crítico que poderia ter uma reta tangente na horizontal, né, seria o valor de máximo aqui. Né? Qualquer outro valor não teria uma reta tangente na horizontal. Então, de fato, o ponto de máximo é o valor crítico. Né? O valor de máximo é o valor crítico. E assim a gente acha os dois valores de x e y que maximizam P. Né? Ou seja, né, só concluindo, o que a gente tem é que x igual a y igual a 8, os dois valores igual a 8, maximizam o produto, né, x vezes y, sob a condição, né, de x mais y ser igual a 16, com x e y valores positivos. Porque a gente poderia pegar, por exemplo, quaisquer outros dois valores, né, que maximizariam x vezes y, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 10. Iria maximizar e seriam dois valores positivos. Mas a soma não seria 16. Né? Então tem que ser atrelada a essa condição aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.